investigado por nada. Se você não quiser, eu faço a pergunta, então. Pode Posso fazer? pode fazer. Eu quero saber sua opinião do Sérgio Moro. Sim. Qual é a sua opinião do... Cara, o Sérgio Moro é o seguinte, o Sérgio Moro é uma pessoa honesta, o Sérgio Moro é uma pessoa que, quando esteve à frente da Lava Jato, fez o que precisava ser feito para prender o maior bandido da história do Brasil. O Sérgio Moro foi traído pelo Bolsonaro, mas hoje eu não consigo elogiar a atuação do Sérgio Moro no Senado. Né, eu acabei de falar para vocês, o Gilmar Mendes travou a quebra de sigilo bancário do Toffoli. O Flávio não vai poder falar nada, apesar de ele ser senador, porque ele também foi salvo pelo Gilmar Mendes. Agora, o Sérgio Moro poderia falar, eu não estou vendo uma atuação firme dele, né? Então... Olha, realmente, eu não queria dizer isso, por quê? Porque quando o Sérgio Moro era candidato, ou pelo menos pré-candidato à presidência, ele era, sim, o meu candidato. Inclusive, foi a véspera do áudio, né? Foi isso antes do áudio do Arthur. Mas eu acho que o Sérgio Moro, político, ele está ali no limite, eu acho que ele anda ali no limite da covardia. E eu não estou dizendo que ele é um mau político, eu não estou dizendo que ele é corrupto, não é isso. Eu acho que quando ele, munido da segurança e da autoridade que o judiciário dava para ele, no caso do Lula, quando ele estava, quando ele era o cara que ficava frente a frente com o Lula para fazer o interrogatório, ele tinha um escudo. O fato de ele ser o juiz, de ele estar respaldado pelo judiciário, de ele ser uma autoridade, ele era muito mais corajoso, ele afrontava mais, ele ia além. Por quê? Porque ele tinha uma segurança a mais no judiciário, como ministro, né? Como ministro da Justiça, como um juiz, aliás, ministro não, como um juiz. E isso dava para ele mais, eu acho que mais segurança. Menos, o espírito de covardia era menor. Então ele ia para cima mesmo. Inclusive, além do fato de estar respaldado pela autoridade do judiciário, pela segurança jurídica que ele também tinha o apelo popular, o apoio popular. E aí você junta o útil ao agradável e você tinha ali o Sérgio Moro virando uma espécie de herói nacional na Operação Lava Jato. O que aconteceu quando o Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro e ele começa a ser confrontado com o que ele encontrou ali e depois ser tratado como traidor pelos Bolsonaro e pelos bolsonaristas, sai da sua função de ministro da Justiça e ele entra na vida política, agora não mais como ministro, mas agora como um candidato a um cargo público, primeiro como um pré-candidato à presidência, depois senador, ele ficou mais fragilizado. E, inclusive, o que enfraqueceu mais ele também foi o fato de ele ter saído daquela forma do governo Bolsonaro, no entanto, ter voltado a apoiar Bolsonaro na eleição de 22. E aí ele chega no Senado. Ele chega no Senado com um cenário muito instável para ele, instabilíssimo, inclusive correndo o risco até de perder de qualquer, assim, sem nenhuma justificativa plausível de perder o seu mandato de senador. Então, eu acho que isso acovardou o Sérgio Moro, tornou ele um político mais recluso. A gente não vê protagonismo dele como senador, estando ele numa função que é a única função, é o único cargo no legislativo capaz de bater de frente com o STF. É o Senado. E ele praticamente está sumido, ele acovardou-se. E eu acho que é muito mais medo, por quê? Porque juridicamente ele não está assegurado, do que qualquer outra coisa, do que corrupção, ou sei lá o quê. Eu acho que é covardia, porque qualquer coisa ele pode perder o cargo, não é? Ele pode perder, então ele não está batendo de frente. E, além de tudo, falta um pouco do apoio popular em âmbito nacional, porque ele foi eleito por um estado, né, senador. Ele não foi eleito pelo país, cada estado elege ali os seus senadores.
E isso, essa é a minha análise, é a minha forma de enxergar a trajetória de Sérgio Moro. É isso que eu vejo a respeito dele, por isso que foi uma decepção, porque quando juiz, ele era um leão, e como senador, ele é, sei lá, uma raposinha, um leãozinho, não é nem um leão, ele afinou, né? Afinou a voz. Aí perdeu um pouquinho daquele mito que estava por surgir, algo que já estava consolidado em Bolsonaro. Infelizmente, eu tô vendo uma atuação apagada do Sérgio Moro no Senado, infelizmente, né? Mas é diferente, como eu falei, a minha crítica ao Sérgio Moro jamais é que ele pegou dinheiro público, fez coisa errada, de jeito nenhum. O Sérgio Moro é uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, tá? Mas eu não aprovo a atuação dele hoje no Senado. Saiu aí o ministro falando do Sérgio Moro, que ele não sabe se tigela é com... É cada uma, né? Você vê cada situação, o país tá largado, tá vergonhoso o que tá acontecendo, cara. Quer fazer pergunta? Eu quero saber a sua opinião sobre Ciro Gomes. Cara, o Ciro Gomes é o seguinte, eu discordo veementemente do projeto do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, a gente tem que lembrar que ele é um trabalhista, né? Então o Ciro Gomes, ele é um homem de esquerda, é um homem que tem relações complicadas ali com o seu estado, né? Ele faz parte de uma família oligárquica, né? O Cid Gomes, irmão dele, já arrumou muita confusão por lá, né? Então, o Ciro Gomes, eu acho que ele é um homem inteligente, que fala muito bem, mas que tem um projeto de país esquerdista que não funciona, né? Eu acho que um dos maiores problemas do Brasil, inclusive, é o ambiente hostil que a gente tem por empreendedorismo, né? Eu acabei de ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que o Ciro Gomes, por ser trabalhista, ele é a favor. Eu vi, por exemplo, uma decisão que de um tribunal que se tornou lei, que se você manda embora um porteiro porque você pôs portaria eletrônica, você vai ter que pagar uma multa de 10 salários para aquele porteiro. Isso não faz o menor sentido. Isso é aquela jabuticaba brasileira, né? Bom, agora Ciro Gomes, né? Eu acho que o MBL agora tem uma visão um pouco mais light, é um pouco mais amenizada do Ciro Gomes. Eu acho que eles eram muito mais ferrenhos na crítica 2, 3 anos atrás, principalmente no período em que o Ciro Gomes batia no Lula, mas quando chegava na hora H, que é a hora da eleição, ele acabava cedendo à pressão do partido, dizendo que eu vou ter que seguir meu partido e vou apoiar o Lula. Os escândalos do Ciro Gomes, que é aqui do meu estado, né? Eu conheço uma boa parte aqui, conheço entre aspas, eu sei porque é política local, da família que comanda principalmente a cidade de Sobral, onde eles reinaram por muito tempo, hoje talvez um pouco menos, mas as principais polêmicas do Ciro Gomes têm a ver com o temperamento dele. Eu não sei se existe escândalo de corrupção ligados a ele, porque que eu saiba não há nenhuma condenação, mas eu também não tenho nenhuma pesquisa, não tenho nenhuma informação detalhada sobre isso, mas o fato do temperamento dele ser mais explosivo e da forma como ele reagiu a algumas situações, né, como por exemplo no casamento, que isso é algo pessoal também, mas como os dois eram figuras públicas, na época da Patrícia Pilar, teve essa reação dele, né, essa forma como ele se expressava, a questão também na Copa do Mundo, como ele procedeu isso, olha lá para 2014, né, então muitas críticas poderiam ser feitas ao Ciro Gomes, só que ele está em um outro estágio hoje. O Ciro Gomes, ele meio que entrou ele trilhou por um caminho complicado, porque ele era apoiador do Lula, e você deve lembrar a frase que ele disse, que se o Sérgio Moro fosse prender o Lula, que ele ia defender na bala, né, o Lula na bala, isso antes da prisão do Lula, portanto, antes de 16, eu não lembro ao certo o ano exato em que o Lula foi preso, mas ele chegou a afirmar coisas como essa, ou seja, uma hora ele era o cara que era capaz de defender o Lula e que se fosse preciso pegar em arma para fazer isso, ele faria, isso em contraponto ao Sérgio Moro, e no outro ele diz que o Lula é o protagonista aí do maior escândalo de corrupção, ou seja, quando quebrou ali a porteirinha que prendia ele meio que rompeu essa porteirinha e meio que ele acabou vendo muitos caminhos e ficou meio perdido ali entre um caminho e outro, tentando apoiar a hora ali mais voltado para a direita ali do PL aqui do Ceará
e agora mais ligado ao PSDB, que inclusive PSDB foi muito forte aqui no Ceará, em anos muito anteriores, né? O PSDB comandou a prefeitura daqui por anos. O PSDB hoje está praticamente desaparecendo aqui também. Que só atrapalha o trabalhador, né? Como assim? Você vai pagar uma multa porque você está modernizando? A gente adora proteger a ineficiência. Então, eu acho que o Brasil precisa, inclusive, é o contrário. A gente precisa de mais liberdade econômica para que o país possa finalmente progredir. A gente nunca vai ter indústria aqui, a gente nunca vai competir com o resto do mundo, a gente vai fazer igual a China, igual Taiwan, igual Singapura, que também são países de histórico absolutamente pobre e que de repente viraram a chave e ficaram ricos porque modernizaram suas leis, principalmente as relações de trabalho, se a gente continuar obsoleto, se a gente continuar achando que patrão é vilão, né, e que a gente precisa de lei para proteger essas coisas. Então é isso, eu discordo veementemente do Ciro Gomes.